Os planos espírito primordiais 4, primeira parte. Muita coisa o ser humano impôs a si próprio como empecilho, impedindo um desenvolvimento de seu espírito que por si aspira ao caminho para cima. Caso não esteja algemado ou preso à terra por qualquer coisa. Contudo, o mal principal permanece no raciocínio, cultivado excessivamente de modo unilateral, que se refestela arrogantemente num trono de soberano que não lhe cabe. Parece-se com um animal que, só dominado, é que presta bom serviço, ao passo que, em qualquer caso, se torna prejudicial assim que lhe for dada autonomia. Como uma fera que primeiro se mostra mansa e dá alegria a quem a alimenta e cuida, mas que, chegando a determinado tamanho, se torna perigosa também a quem a criou. Ela se transforma então na tirana do tratador, que precisa temê-la e que acaba perdendo por completo a costumeira liberdade de movimentação na jaula, morada desse animal. O animal domina-o de repente dentro do alcance de sua movimentação. O mesmo acontece a cada ser humano com relação a seu raciocínio. E como este não ficou adstrito somente à morada que lhe foi destinada, portanto ao respectivo corpo humano, mas sim forçou para si completa liberdade de movimentação, que na Terra é ilimitada, assim a humanidade inteira teve de submeter-se à sua vontade. Em nenhuma parte a humanidade se acha segura contra ele, pois em todo lugar ele espreita como perigo, pronto a usar as suas garras afiadas ou seus dentes destruidores, onde uma criatura humana não se mostre disposta a sujeitar-se a ele. É assim que a situação se apresenta hoje na Terra. O animal que primeiro foi tratado afetuosamente e que cresceu adquirindo uma força colossal, nenhum ser humano pode mais forçá-lo a um serviço útil. E assim comete tristes devastações, nas quais já vos encontrais em parte, e que ainda se alastrarão de modo pior, porque sois incapazes de dominar tal animal. Muitas criaturas humanas cairão vítimas dele, apesar do fato de que poderiam ter dominado facilmente o animal se o tivessem educado direito no devido tempo. A força que o animal gasta agora para as devastações, ele devia utilizar proveitosamente, sob a compreensiva condução de vosso espírito, para o embelezamento e soerguimento de vós próprios e do vosso ambiente, para a paz e a alegria de todos. Ao invés de devastações, estender-se-iam jardins floridos perante vós, convidando para a atividade bem-aventurada através do trabalho cheio de gratidão de pacíficos cidadãos terrenos. Teríeis de ficar sujeitos, todos juntos, a esse monstro criado por vós, se o próprio Deus agora não lhe traçasse os limites, despojando-o de seu poder e conduzindo-o novamente para caminhos nos quais só possa atuar de maneira útil. Mas antes tendes de vivenciar ainda quanta desgraça causastes com isso,
tendes de ver e sofrer as graves consequências que ela traz consigo e que acarreta, a fim de, por meio disso, ficardes completamente curados de tais atuações e aspirações errôneas, e a fim de que, no futuro, não possa ressuscitar em vós nenhum desejo nesse sentido. Assim, Deus vos castiga, ao conceder-vos a realização de tudo quanto procurastes forçar teimosamente contra o seu mandamento, depois de não só terdes deixado de dar atenção a todos os mensageiros que com amor vos foram enviados da luz para advertir, mas sim de tê-los perseguido com vosso ódio e, por fim, assassinado com fúria cega. Porque incomodavam os vossos planos, apesar de que só eles vos poderiam ter ajudado realmente. E com essa vossa falha, tornais impossível também que vosso espírito possa soltar-se, para poder se desenvolver gradualmente e receber ligação com aquela espécie que lhe é própria, com o plano espiritual na irradiação de luz da graça divina. O domínio do raciocínio jamais permitiu isso, pois dessa maneira a sua glória artificialmente levantada e falsa ter-se-ia rapidamente derretido como um boneco de neve sob o raio do sol. Ele teria descido inexoravelmente do trono e precisaria servir novamente, ao invés de arvorar-se em Senhor. Eis a razão da resistência redobrada, que nem mesmo temeu o assassínio, onde seu prestígio de alguma forma pôde correr perigo. Assim acontece que nem mesmo hoje podeis pensar diferentemente, e tudo quanto ouvis e que vos é anunciado, comprimis nas formas terrenas por vós já bem conhecidas, fazendo surgir concepções que nem de longe correspondem à realidade, pois o animal se encontra sobre vós, mantendo-vos subjugados. Animal esse que criastes e cuidastes, sem torná-lo submisso a vós. Ele interpôs-se separadamente entre vós e todo o espiritual, e não deixa mais transpassar nada em direção àquilo que está mais elevado do que esse animal ambicioso, isto é, vosso raciocínio terreno, o cintilante e sedutor, e, no entanto, o mais perigoso e mais seguro instrumento para a vossa perdição na mão de Lúcifer. Libertai-vos disso agora e elevai-vos acima dele. Do contrário, jamais podereis compreender os valores que vos são oferecidos pela luz, e também não podereis aproveitá-los para vós próprios. Tornai a ser assim como eram antigamente os seres humanos terrenos, antes da presunção do raciocínio os ter enlaçado e calcado naquele solo, apropriado à estreiteza deles. Os seres humanos outrora vibravam com e no seu ambiente, e por isso podiam ser elevados espiritualmente no vibrar, sem que precisassem temer perder o chão e o pensar terrenais. Como vos tornastes tão pequenos em relação àqueles que,
encontrando-se no começo do seu desenvolvimento, ainda considerais hoje como incompletos no sentido humano. Eles eram mais válidos na criação do que sois vós hoje, e por isso mais valiosos e úteis perante o Criador do que vós, em vossa desditosa torção, que só é capaz de deixar atrás de si destruição, ao invés de elevação do que existe. Tendes de chegar novamente a esse ponto, tendes de desenvolver de novo as asas que se atrofiaram completamente, se não quiserdes cair, pois o vosso espírito será agora libertado de todos os empecilhos, impetuosamente pela força da luz. Os empecilhos serão destruídos, e então, ai do espírito que não puder se manter vibrando. Terá de cair, visto não possuir mais força para o voo, por falta de qualquer exercício e atividade que criminosamente lhe tirastes. Numa coisa tem o ser humano terreno que atentar especialmente, visto ter pecado muito a tal respeito. A ligação com os auxiliares enteais jamais deve ser interrompida. Caso contrário, abris uma grande lacuna que vos prejudica. Não deveis encarar como deuses os grandes e fortes enteais, pois não são deuses, mas sim servos fiéis do Todo-Poderoso, e no servir são grandes, mas nunca estão sujeitos a vós. Aos pequenos enteais, porém, nunca deveis olhar presunçosamente com superioridade, pois eles não são vossos servos, mas sim, como os grandes, servem unicamente a Deus, ao Criador. Somente em sua atividade se aproximam de vós. Vós, porém, deveis aproximar-vos deles. Podeis aprender muito com eles, especialmente no seu fiel servir, que eles dedicam agradecidos ao seu Criador. Vós, seres humanos, necessitais incondicionalmente dos grandes e pequenos auxiliares, pois somente numa atividade conjunta e harmoniosa com eles as vossas almas podem amadurecer direito e chegar à ascensão. Aprendei, por isso, a dar atenção a todos os auxiliares enteais, pois eles podem ser os vossos melhores e mais fiéis amigos. Então vibrareis novamente mais leves, mas deveis primeiro livrar-vos de toda a estreiteza ocasionada por vosso raciocínio terreno, principalmente se quiserdes compreender aquilo que vos anuncio a respeito das regiões luminosas, que, se raciocinardes somente de maneira terrena, jamais poderão se tornar compreensíveis a vós, pois são de uma espécie que só pode ser assimilada por vosso espírito. Só quando vos tiverdes aberto para isso é que sabereis o que vos dei com minhas explicações. Falo, aliás, já hoje sobre essas coisas, porém vos são comunicadas para uma compreensão posterior, pois eu cumpro, como em tudo que vos falo. Cumpro, porque foi prometido outrora que eu revelaria a criação, tanto aos desenvolvidos como aos criados, que vos daria a chave para a compreensão de qualquer acontecimento
da criação. Administrai todo o saber fielmente. Ao anunciar-vos tudo isso, vos tornais guardiões de todas as chaves. Se deixardes surgir manchas sobre elas, ou torcerdes apenas uma pequena parte, elas não abrirão mais esses segredos da criação, e os portais ficarão novamente fechados. Com isso, ficastes aptos a aproveitar conscientemente todas as graças da criação para a eternidade, à medida que seguis de modo certo e vos torneis um membro útil desta criação, pressuposto que não invejeis nada dos outros, pois há espaço e possibilidade de vida para todos que, seguindo a lei do movimento, vibrarem harmoniosamente com os outros. Vós, pequeno grupo, sois agora a levedura que preparei para a humanidade, que deve perpassar e incrementar tudo, que traz movimento espiritual nas massas pesadas, para que não tenham de sucumbir e perecer inutilmente. Guardai fielmente as chaves que vos dou com minhas palavras e transmiti-as sempre para aqueles que vierem depois de vós de maneira certa.